Então, vamos lá. O nosso vídeo de agora é para a gente pensar sobre o passado, como é a abordagem fenomenológica e existencial sobre o passado. Vou abrir aqui nossa apresentação. O que na fenomenologia e no existencialismo se torna importante a gente considerar sobre o passado. Quando a gente fala sobre o passado, a gente acredita que ao falar sobre o passado, falamos sobre o momento em que o passado se deu. Então, ao falar sobre o primeiro dia de aula de vocês, falamos sobre o momento em que o primeiro dia de aula se deu. Essa é a nossa forma comum, a nossa forma habitual de falar do passado. Quando eu estou falando do passado, eu estou falando de algo que aconteceu no momento em que esse algo aconteceu. Como nós vimos no nosso primeiro vídeo, a fenomenologia ela é pretensiosa justamente porque ela nos leva a pensar diferente ou buscar pensar diferente do que habitualmente pensamos. Então, se habitualmente pensamos que ao falar sobre o passado, falamos sobre o momento em que o passado se deu, a fenomenologia ela fala, peraí, será? Que ao falarmos do passado, nós falamos do passado à medida que ele é evocado no presente. Eu tenho mais de 30 anos, então imagina tudo o que aconteceu na minha vida nesses mais de 30 anos. Né? De tudo isso, por 30 anos, algo eu trago para dizer agora. Então, será que eu estou falando mesmo do momento que isso se deu? Ou o fato de eu trazer justamente esse punhadinho de lembrança, de tudo quanto é lembrança que eu poderia trazer do meu passado? Será que essa escolha, né, essa evocação presente não diz sobre a lembrança que eu estou trazendo? O que eu estou querendo dizer? A gente tem uma história de vida longa, né? E aí vamos imaginar que começa a terapia. E na primeira sessão de terapia conta algo da infância. Será que eu estou falando mesmo da infância? Ou será que de toda a minha história de vida eu escolhi aquele punhadinho da infância para contar? Porque isso diz sobre o meu presente. Vamos mais devagar, né? Porque a fenomenologia ela sempre precisa que a gente volte, repita, e mesmo assim, né, é um processo que vai aos poucos se consolidando. O passado nos fala no presente. Quando eu falo do passado, não tem como eu voltar no momento passado. Tem como eu falar desse passado no presente. O passado que nos importa é o passado que nos importa à medida que ele se presentifica. Então, de tudo que eu já vivi, né? Por que eu escolho contar? Vamos imaginar uma entrevista de emprego. Aí, nessa entrevista de emprego, eu precisarei dar aulas também em uma outra língua. Aí eu conto, olha, eu sei inglês, eu fui professora de inglês. Por que eu trouxe esse fato de ter sido professora de inglês? Porque é um fato lá do meu passado? Sim, é um fato que aconteceu comigo. Mas o fato dele chegar para mim no momento da entrevista de emprego como lembrança tem muito mais a ver com a entrevista de emprego que com o meu passado. Então, o que faz com que essa lembrança venha? O presente. Então, o que faz com que o passado se torne lembrança? O passado se torna lembrança porque, de alguma forma, ele é significativo. E ele é significativo a ponto de se tornar lembrança à medida que ele é trazido no presente, à medida que ele se presentifica. Então, quando a gente escuta alguém contando do passado, a gente vai pensar, nossa, essa é a história de vida da pessoa? Mais ou menos. Isso é o que da história de vida da pessoa é significativo, significativo a ponto dela contar no presente, significativo a ponto de se presentificar. Então, quando a gente ouve o passado, a gente ouve o passado pensando o que será que
fez com que esse passado, agora, hoje, neste momento, se presentifique no relato, se presentifique na lembrança. Pensar o passado para a fenomenologia é pensar o passado se presentificando. O passado que para nós é significativo é o passado que para nós é significativo agora. Eu sei que é bem diferente da nossa forma intuitiva, comum, habitual de pensar. Mas a ideia é, se uma lembrança ela é importante o suficiente para que eu fale sobre ela hoje, o que traz essa importância é o contexto do hoje, são os motivos do hoje. Então, a lembrança diz mais sobre o hoje do que sobre tudo aquilo que aconteceu desde o dia que eu nasci ou até antes, até hoje. Então, o passado é um passado que importa, é um passado que é significativo quando ele se presentifica. Passado, gente, então, não é a posse de um tempo passado. O passado não é algo que temos, né? O passado é algo que somos, faz parte do que somos. A recordação não é ir lá para o passado e voltar, estar lá de volta, né? Fazer uma viagem no tempo e retornar. Não, a recordação não é estar no passado. A recordação é estar no presente, presentificando algo que nos aconteceu. O passado aconteceu? Sim, aconteceu. A fenomenologia não está negando isso. Mas de tudo que aconteceu em toda a minha vida, nesses mais de 30 anos, não é tudo que eu me lembro. E também não é tudo o que eu lembro agora. Então, o que a fenomenologia vai nos fazer pensar não é na lembrança com o que ela traz de passado, mas na lembrança no que ela presentifica do passado e então nos diz do presente. O passado é real? É real. O passado é real, tal como é real agora. Então, quando eu trago algo, eu não tenho como voltar lá na infância para ver se a infância foi assim mesmo. Eu não tenho como voltar lá na adolescência para saber se a adolescência foi assim mesmo. Eu não tenho nem como voltar no último final de semana para saber se o último final de semana foi assim mesmo. Mas não é essa a pergunta. Quando eu escuto alguém contar sobre o passado, eu escuto alguém contar sobre o passado, como ele é real, como ele se presentifica sendo real agora. Então, o que torna esse passado presente? O que faz com que o passado se presentifique? Para a fenomenologia, o passado tem um papel. Porque geralmente, se a gente percebe algo, é porque algo tem um papel. Essa é uma questão, o que percebemos? Né? Se vocês olharem ao redor, no lugar que vocês estão agora, nem tudo vocês estão percebendo. Geralmente a gente percebe o que tem uma função no que nós estamos fazendo agora. Eu não estou percebendo as canetas que estão aqui perto porque eu não estou escrevendo, mas eu estou percebendo a tela do computador porque eu estou gravando. Tem detalhes na nossa casa, né? Vamos imaginar que pela primeira vez caiu a força. Aí que eu vou perceber onde é o quadro de luz. Pelo menos eu, Marcela, sou assim. Eu posso ter vivido mais de um mês na casa e não ter passado várias vezes na frente do quadro de luz e não ter percebido aquele quadro. Quantos detalhes da nossa casa nós não percebemos? Né? Isso não quer dizer que nós não enxergamos ou não quer dizer que nós não ouvimos. Chega nos nossos olhos, chega nos nossos ouvidos, mas a gente só percebe o que no momento em que a gente está vivendo tem uma função. Alguém pode perguntar: ah, Marcelo, o piso da sua casa é do tipo tal ou do tipo tal? E eu só vou parar para perceber na hora que alguém me perguntar, parar para refletir, para nomear, para explicar. Isso não quer dizer que eu não estivesse pisando no piso todos os dias, né? Então, o que a gente percebe é algo
não depende só de estar fora de nós, como um estímulo externo que chega aos nossos olhos, estímulo externo que chega aos nossos ouvidos, estímulo externo que chega aos nossos pés. Não. Depende de ter uma função. É o que Vandenberg diz aqui. Aquilo que não está desempenhando um papel não é visto nem é ouvido, embora estímulos continuem sem dúvida a afluir ao olho e ao ouvido. Cada um de nós vive numa casa que tem aspectos jamais observados por nós, embora estímulos vindo desses aspectos atinjam os nossos olhos talvez milhares de vezes. Não é porque eu passei todos os dias no caminho do trabalho por um lugar que eu percebo que algo está naquele caminho. Perceber não depende da presença do objeto que a gente percebe. Depende do que nós estamos vivendo e o que faz sentido para nós e o que tem um papel para nós agora. Para a fenomenologia, a relação com o passado é assim também. Assim vivemos, com os objetos à nossa volta, com as pessoas que nos cercam, assim é a nossa relação com o nosso passado. No nosso passado também a gente não percebe tudo. Nós podemos ter a capacidade de lembrar, mas nós só vamos lembrar se fizer um sentido agora, se fizer um sentido no presente. Nós só vamos lembrar à medida que o passado se presentificar. Aquilo que não tem função, não tem realidade. As nossas recordações têm um motivo, e esse motivo é no presente. O motivo das nossas recordações não é no passado. O motivo das nossas recordações é no presente.